Realmente esse papo aí do Gabigol ficou um pouco estranho. Vamos entender o que a galera do Jogo Aberto falou. Vamos lá. Tá numa situação muito parecida com o grupo do Atlético Mineiro, tá todo mundo bem perto. O problema A pergunta que fica é: Cuca errou ao substituir Gabigol? Jogo Aberto comenta. Vai, Renata. é que hoje, especificamente, o Santos é o lanterna dessa chave. Agora, Edu, fora não ganhar o jogo, empatar, tomar esse empate no finalzinho, a gente viu que o que aconteceu entre o Neymar e o Robinho Júnior ganhou uma proporção acima de um treino, de um desentendimento. Os dois tiveram que falar sobre isso após a partida. Quando o Neymar faz o gol, ele vai direto no Robinho Júnior, comemora, dá aquele tapinha amigável, viu, gente? Não é? Não vamos falar, amigável. Não vamos falar que E aí cada um se manifestou e agora o Santos tem que enterrar o assunto, seguir em frente e começar a pensar em performance. Com certeza, em performance e vencer também, Renata. Como eu falei aqui em alguns programas atrás, com relação ao foco do Santos, deixar de repente a Sul-Americana de lado e focar realmente no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, porque a situação não está sendo boa para o Santos. Você tem 6 vitórias no ano até agora, então é muito pouco para uma equipe que quer de repente chegar no meio da tabela. Então, eu acho que o Santos está pecando nisso. Essa situação entre Neymar e o Robinho Júnior, eu acredito que deva já ter resolvido, como foi exposto ontem. Eu acredito também com relação à exposição, né, de ter imagem, aquela coisa, tudo isso acabou tendo uma dimensão muito grande e acabou prejudicando, como o Cuca falou, o Santos, porque isso está a imagem do Santos, a imagem do Neymar, a imagem do Robinho, um moleque jovem que está começando agora. Então isso eu espero que possa, né, ser de exemplo para que as coisas não aconteçam, porque tem coisa no Santos, Renato, que é impressionante, cara. Igual ontem realmente teve aquela confusão do Neymar com o Robinho, aí tem agora esse negócio do Gabigol que teve, ele acabou explicando, teve a discussão ali dentro do campo ali, né, entre o Veríssimo e o Neymar cobrando, que é normal também. Então acho que precisa para o Santos urgente vencer para tentar sair dessa situação. É que ontem na coletiva do Cuca, ele disse que não entendeu porque que o Gabigol saiu do banco de reservas e não voltou. Agora... Foi piriri. Agora o Gabigol se manifestou. E, inclusive eu trouxe a coletiva do Cuca que ele falou: a gente tem que ver o que aconteceu com o Gabigol, ele vai ser cobrado. Aí o Gabigol falou que foi direto pro vestiário porque estava com um problema intestinal. E já deve ter conversado, acertado os ponteiros. E o Cuca, ele falou também da situação do Robinho e do Robinho Júnior e do Neymar e disse que os dois perdem, que ninguém sai ganhando disso. Eu acho que o Cuca foi muito bem no que ele disse na coletiva, muito claro, muito transparente e mais uma vez, sim, incomodado porque o time vacila e deixa de vencer fora de casa. Exatamente. A postura do Santos, né? É um jogo que você acompanhando assim, você fala, como que o Santos não vai ganhar um jogo desse? Porque o Recoleta aí... É impossível perder, né? Exatamente. E essas coisas que impossível perder era o acontecem... Cuenca. Essas coisas que acontecem com o Santos, precisa de um nível de concentração maior. Porque quando a fase não tá boa, você tem que estar concentrado os 90 minutos. E a hora que tem a oportunidade é fazer gol, não ficar flertando ali na frente da área. Só que, assim, Renata, a coletiva do Cuca, é tão fácil das coisas ser minimizadas no Santos. Uma coletiva como essa, o cara faz a pergunta pro Cuca, o Cuca, não, na minha opinião, o Gabigol tinha que ficar no banco. O momento não é bom, Cuca, também com a sua grande experiência, fala, olha, vocês estão criando algo, depois eu vou conversar com o jogador não gostou de ser substituído, não é tão fácil você apagar o fogo, mas aí dá pano pra manga, não. Ele não falou em nenhum momento que o Gabigol tem que ficar no banco. Eu disse assim, qual entrevista que você está assistindo? Preciso conversar porque a melhor coisa é ele ter ficado no banco de reserva. Então são coisas que não precisam acontecer num momento difícil como esse. Isso acontece no Santos. Então, mas essa coisa... Não, peraí. Deixa eu entender para não ser injusto com o Cicinho. Peraí. E essas coisas o impossível que acontecem... perder era o Cuenca. Tá. O Cuca, eu trouxe a coletiva dele aqui, ele falou que ele tirou o Gabigol e o certo é ele ficar sentado ao lado dos companheiros que também saíram. Ficar no banco ali assistindo, dando uma força, um apoio moral. Na substituição, eu achei que ele estava mal e cabia a substituição. Foi isso que o Cuca falou. Essas coisas que acontecem com o Santos, precisa de um nível de concentração maior, porque quando a fase não tá boa, você tem que estar concentrado os 90 minutos, e a hora que tem a oportunidade é fazer gol, não ficar flertando ali na frente da área. Só que, assim, Renata, a coletiva do Cuca, é tão fácil das coisas ser minimizadas no Santos, uma coletiva como essa, o cara faz a pergunta pro Cuca, o Cuca, não, na minha opinião, o Gabigol tinha que ficar no banco. O momento não é bom, Cuca, também com a sua grande experiência, fala, olha, vocês estão criando algo, depois eu vou conversar com o jogador não gostou de ser substituído, então é tão fácil você apagar o fogo, mas aí dá pano pra manga. Não, preciso conversar porque a melhor coisa é ele ter ficado no banco de reserva. Então são coisas que não precisam acontecer num momento difícil como esse. Isso acontece no Santos. Então, mas se tá tudo bem, tá tudo legal, aí você... Então, foi outra análise que ele falou, beleza. Ele falou, não era pro Cuca ter falado, cara, depois eu vejo com ele, a gente vai ver. Só que claramente ele saiu irritado e foi direto pro vestiário e não sentou ali com a galera. O Cuca teve que falar isso mesmo, tem que ver o que aconteceu. Ué, tá certo.
Você cria polêmica, porque tá tudo beleza, mas a coisa não tá boa. Fala, não, o jogador saiu insatisfeito, depois eu vou ver com ele, eu nem sei, acabou o jogo agora. Mas essas coisas no Santos, que fica externando, é muito complicado você administrar. Mas às vezes o treinador fala, repete, chama o atleta. Cara, mas então daí não tem sentido. Por que ele ia dar coletivo, então? Se ele tá lá, com todo respeito, o Little Cícero, se o cara vai lá pra coletiva, aí pergunta, vou ver, esses também estão criando, não sei o que é o que o Cuquinha fez, que é o que o Alexandre Matos fez, o Cuca já faz às vezes, não tem sentido. Ele tá lá pra dar uma explicação, principalmente pra gente aqui, torcida, que quer entender o Cuca, por que o Gabigol saiu e não ficou no banco, sendo que o Tassiano, ele entrou, saiu e ficou no banco, tratando. Essa foi a pergunta. O Oliva, ele saiu, ficou no banco, terminou ali, ele meteu a cara e foi dar entrevista. Por que não foi o Gabigol? A pergunta foi essa. Mas tem que cobrar, ele é um dos líderes do elenco, não é? Vocês gostam de chamar os poetas do futebol? Que graças a vocês o Santos está assim? É isso aí, por isso que ele tem que falar, ele tem que dar um parecer pra torcida, senão não precisa ir na coletiva. Ele vai pra coletiva falar o quê? A gente assistiu o jogo. Tá. E não tem uma resposta. E às vezes a resposta ela funciona melhor se a cobrança for entre linhas e pública. Porque eu acho que ele deu uma cobrada assim no Gabigol. Sim, e se, desde o Cruzeiro, qual é a Certo. performance, qual é a diferença que o Gabigol vem fazendo, Rona? Aquele Gabigol do Flamengo que era imbatível, que era monstro sagrado jogando, não se repetiu no Cruzeiro e nem no Santos. Então, o Gabigol ainda pode aparecer. É um jogador que tem que ser cobrado, na minha opinião, tanto quanto o Neymar, porque tem experiência, tem identidade com o Santos. Claro. E é todo mundo só no Neymar, eu não vejo ninguém falando, mas o Gabigol não fez gol, o Gabigol não apareceu, o Gabigol não jogou em tal partida. É isso, eu tô falando do Gabigol só porque o Cuca citou o jogador. Às vezes, se cansa um pouco, né? Não, eu entendo completamente, Renato. Eu só acho que as substituições não é defendendo o Gabigol, não é defendendo o atacante quando não faz gol. O Hulk foi prova disso, não tá no momento bom. O Atlético Mineiro descartou e ele foi para um time melhor que o do Atlético Mineiro. Eu só acho assim, é muito protocolar as substituições. Num jogo como esse, como o Ricoleta, você tem o Gabigol, uma hora vai sobrar pra fazer gol, gente. Você não pode substituir o cara com 15. A não ser que ele sentiu alguma coisa que não Cara, sabe e outra, também. quem entrou no lugar dele Ele foi o tava com piriri, Cici. Tudo bem, mas quem entrou no lugar dele foi o Tassiano. Não, mas se o Cuca soubesse que ele tava com o piriri, não teria falado isso na coletiva. Não, deixa o cara se borrar. Um jogo desse, deixa o cara se borrar dentro do campo. isso? Sei lá, isso me lembra Borré, nós estamos falando do Gabigol. Você O não pode Borré tá no substituir. Você não pode substituir o cara tão cedo. Eu acho assim, é muito protocolar. O cara não tá bem, já vamos tirar. E atacante do nível do Gabigol, uma hora vai sobrar e ele vai A guardar. questão é, você não pode tirar o Gabigol e colocar o Tassiano. Se for pra colocar o Tassiano, deixa ele lá. A verdade é essa. Então, assim, esses caras não precisam nem jogar bem. Não é defendendo o Gabigol, não. Mas só acho que é muito repetitivo as substituições. Não tá jogando bem, já tira logo com 15, 20 minutos. Não é assim, na minha opinião, como treinador, e aí é contigo. E lembrando que quando ele tirou o Gabigol, tava 1-0 pro Santos. Só que Tava demorou pra ganhando. tirar o Gabigol. E o Santos precisava do resultado. E aí tem que se lamentar, Edu, porque a defesa no final deu uma vacilada, hein? Nem foi o brasão dessa vez, foi a defesa. Mas Deu bem eu também, não Bruno. falo assim só da defesa especificamente, Renata, porque eu vejo assim com o setor defensivo, porque ali foi uma bola parada, onde todos estavam ali dentro da área, foi de repente, o momento de repente da liderança ali do Veríssimo, de opa, não vamos tomar gol, cada um no seu, e vamos jogar aqui, não, a bola não vai entrar no nosso gol. E aí parece que é aquela coisa, não vai acontecer não. Sabe quando você dá aquela baixada de guarda assim, no momento importante do jogo, aos 40, já acabando o jogo, você não toma o gol mais, fecha a casinha ali, tira o corpo, vai lá e dá aquela cabeçada lá pro meio do campo, né, Ronaldão? Pega de primeira O assim. Veríssimo quis brigar com Mas o aí- Neymar na beira do gramado. Mas aí aquela coisa, um deixa pro outro lá, quem tava lá era o Rolês, lá no segundo pau com 3, 4 jogadores. Então acho que isso faltou comunicação na parte defensiva ali do Santos, que isso que tá comprometendo os resultados. E olha a desatenção, né, Edu? Uma bola dessa, saindo a jogada ali, a equipe do Santos tudo pra trás. Olha lá. O goleiro avança o sistema defensivo, Olha gente. lá atrás, quando Gente, a tinha- bola cruza. Tinha a área. 4 jogadores. Não, e os caras têm costume, esse que é o problema do futebol brasileiro. No final do jogo, tem costume de o quê? De colocar a bunda lá atrás no goleiro. Adianta, vai na intermediária, cria alguma confusão, abraça o cara. Encosta, sai da segura. área. Não, Faz junto, tudo, linha. tudo junto, Ronaldão. Os goleiros não falam, goleiro tudo mudo. É isso aí é verdade. Goleiro tudo mudo, não é goleiro tudo mudo. É o Brasão, cara. O Brasão não tem essa característica e é isso.